Seguinte, galera, e se eu disser a vocês que os jogos da Naughty Dog possuem uma grande teoria capaz de unir todos os jogos no mesmo universo, mas em tempos diferentes? Então, eu fiquei analisando todas as referências e easter eggs dos jogos dessa belíssima produtora. E então eu criei uma teoria aqui muito aceitável, que pode unir todos os jogos no mesmo universo, mas é claro, como eu disse, em tempos diferentes. Detalhe, muitos youtubers já fizeram essa teoria, mas tem um porém. Eles apenas pegaram um easter egg de The Last of Us, um outro easter egg de Uncharted e falaram que são do mesmo mundo. Mas é claro, eles não se aprofundaram e não falaram dos outros jogos da Naughty Dog. Eles apenas pegaram um easter egg e falaram que tal, são do mesmo universo e pronto. Eles não se aprofundaram nessa teoria. Então eu inventei uma teoria aqui, pode ser muito aceitável e vou mostrar a vocês. Lembrando que se você curtir, deixe o like e se inscreva no canal, beleza? Vamos para o vídeo. Imaginem um mundo igual ao nosso, com as pessoas tendo as mesmas criatividades, ideias e até mesmo os mesmos acontecimentos históricos desse mundo. Pois é, vamos supor que nesse mundo havia a Sony. A Sony criou uma empresa interna chamada de PlayStation. E essa PlayStation foi lá e criou o PS1. Aí eles estavam atrás de produtoras para fazer jogos para esse novo console, o PS1. Até que então eles acabaram encontrando a Naughty Dog que queria fazer jogos para eles. E assim eles fizeram Crash Bandicoot. Ok, mas vamos supor, embora as coisas que eu fale nessa teoria sejam bem parecidas com o que aconteceu na vida real, tem um porém. Tudo que eu falar aqui, embora pareça com a vida real, né? Eu não estou me referindo à vida real, estou referindo ao universo da teoria. Ou seja, tudo que eu falar aqui, embora seja bem semelhante à vida real, eu estou me referindo ao universo da teoria, ok? Então vamos lá. Então essa Naughty Dog foi lá e fez Crash Bandicoot para o PS1, que foi Crash Bandicoot 1, 2, 3 e até mesmo o Crash Team Racing, que foi um jogo de corrida. Ok, e depois, quando chegou os anos 2000, a Sony foi lá e fez o PlayStation 2. Que é claro, a Naughty Dog foi lá e fez novamente uma nova franquia para os consoles da PlayStation, que foi o Jak and Daxter, que rendeu até algumas continuações, que foi Jak and Daxter 2, 3 e até mesmo o Crash Racing, Combat Racing, né, que é o jogo de corrida do Jak and Daxter. Ok, mas aí você me pergunta, como que você tem certeza de que a Sony e a PlayStation existiram no universo dessa sua teoria? É o seguinte, no The Last of Us podemos encontrar um easter egg de um PS3 e no Uncharted 4, né, podemos jogar em um PS1. Ou seja, isso indica que existiu sim a PlayStation no universo dessa teoria. E não acaba aí. Existem também provas de que teve o Jak and Daxter e o Crash. Porque é o seguinte, quando a gente joga no PS1, quando a gente está jogando Uncharted 4, adivinha qual jogo a gente está jogando? Exatamente o Crash Bandicoot. Ou seja, isso nos indica que o Crash Bandicoot existiu no universo da teoria e que foi um jogo para o PS1, como eu disse, que também existiu, que podemos ver através dos easter eggs. E também, no The Last of Us, podemos encontrar um easter egg da capa de um jogo do Jak and Daxter. Ou seja, então esses easter eggs mostram que existiu Crash e Jak and Daxter, mas que foram jogos dentro de jogos, que eu expliquei assim a prova de que eles existem. Ou seja, isso é chamado de ficção dentro de ficção. Por exemplo, se você assiste um filme e o personagem do filme está assistindo outro filme, isso é chamado de ficção dentro de ficção. A mesma coisa com os games. Se você está jogando um jogo e o personagem do jogo está jogando outro jogo, isso também é chamado de ficção dentro de ficção. Que o personagem de tal universo entra em outro universo, entendeu? É a ficção dentro de ficção. Ou seja, levando isso em conta, podemos dizer que Crash Bandicoot e Jak and Daxter são jogos dentro de jogos, entendeu? Ok, agora vamos para a nossa outra parte da teoria. Então, entre 2004 e 2006, saíram os jogos Daxter e Jak and Daxter The Lost Frontier, que são spin-offs da saga Jak and Daxter, que foram lançados para o PSP. Então, nesse momento, já havia no universo da teoria Nathan e Joel. Eles não se conheceram, mas vamos supor que os dois nasceram no mesmo ano, 1980.
O Joel era um garoto que vivia uma vida normal, enquanto que Nathan vivia uma vida agitada, indo atrás de tesouros, lendas e tentando descobrir os mistérios de seu maior ídolo, Sir Francis Drake, aonde que Nathan denominava ser seu herdeiro. As aventuras de Nathan quando era adolescente foram mostradas em flashbacks de Uncharted 3 e Uncharted 4. Mas as maiores aventuras de Nathan só foram começar em 2005, quando ele e seu amigo Sully decidiram desbravar os mistérios do Quarto Labirinto, que foi mostrado no livro O Quarto Labirinto, que é um livro que conta alguns acontecimentos de Uncharted, sendo assim um spin-off da saga. Então, em 2006, Nathan entrou para mais uma grande aventura. Desta vez, ele foi atrás do Abismo Dourado. E isso tudo foi mostrado no jogo Uncharted Golden Abyss, que embora se passe antes do Uncharted 1, ele foi lançado depois do Uncharted 3. Ou seja, embora ele foi lançado depois do Uncharted 3, na cronologia, a história dele se passa antes do Uncharted 1. Ok. Então, em 2007 veio o Uncharted 1, em 2008 veio Uncharted 2 e em 2009 veio Uncharted 3. Ou seja, Uncharted 1, 2 e 3 se passam em cerca de 3 anos. Lembrando que também teve a vídeo HQ Uncharted O Olho de Indra, que se passa uma semana antes de Uncharted 1. E é aí que a teoria fica cada vez mais interessante, porque no comecinho de Uncharted 3 podemos encontrar um jornal dizendo mais ou menos o seguinte: cientistas ainda tentam entender o fungus mortal. Ok, agora guarde essa informação e vamos continuar com a teoria. Então, 3 anos depois de Uncharted 3, se passa os eventos de Uncharted 4, que se passa em 2012. E o finalzinho de Uncharted 4, o epílogo de Uncharted 4, se passa em 2013. Mas aí surge a pergunta: como que a filha do Nathan cresceu cerca de 14, 13 anos em menos de um ano? Bom, isso tem uma explicação. Talvez a Helena e o Nathan quiseram ter adotado uma filha bem parecida com eles. E também você me pergunta: se Uncharted 4 se passa em 2012, como que os personagens do jogo possuem celulares de última geração? Bom, isso também tem outra explicação bem significativa, pois talvez as pessoas no universo da teoria estejam com a tecnologia bem avançada do que a nossa em 2012. Faz sentido, né? Então, em 2013, se passa os eventos de Uncharted The Lost Legacy. E em 23 de setembro de 2013 começa o apocalipse de The Last of Us, que é o dia em que os infectados começam a atacar, assim como é mostrado no começo de The Last of Us, no prólogo do jogo. E falando nos infectados, os infectados de The Last of Us, para quem não sabe, vieram de um fungo. E lembra daquele easter egg de Uncharted 3 que eu mandei vocês guardarem? Então, nesse easter egg dizia que os cientistas ainda tentam entender um fungo mortal e tal. E de acordo com a minha teoria, o Uncharted 3 se passa em 2009, assim como eu já falei aqui no vídeo. E exatamente no Uncharted 3 a gente pode ver essa teoria, dizendo que os cientistas ainda tentam entender o fungo mortal. Então, vamos supor, se Uncharted 3 se passa em 2009 e tem um aviso sobre o fungus, e The Last of Us se passa em 2013 e o fungus começa a atacar, podemos dizer que em 2009, quando se passa Uncharted 3, o vírus Cordyceps já estava começando a querer atacar e já estava se popularizando. Ou seja, era questão de tempo até o vírus Cordyceps atacar, que foi em 2013 quando começou o apocalipse zumbi em The Last of Us. Agora, resumindo, em 2009, o vírus Cordyceps já estava se preparando para atacar os humanos, assim como estava escrito em Uncharted 3, no easter egg, e depois mostra o começo da epidemia no The Last of Us, no começo do jogo. Ou seja, essa é a maior prova de que os jogos estão interligados, entende? Então, depois do prólogo do jogo, se passa 20 anos, que são 20 anos de infecção depois do começo do surto.
Então, depois desses 20 anos, a gente tem a história de The Last of Us 1 e que também temos a história das HQs The Last of Us, né, que chamam-se The Last of Us American Dreams. E também a gente tem a história de The Last of Us Left Behind, que se passa em torno de The Last of Us 1. E essa foi a teoria, galera. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre essa teoria. Seguinte, vocês devem ter percebido aí que tem alguns easter eggs de alguns jogos da Naughty Dog que eu não coloquei aqui. E isso tem uma explicação, porque eu coloquei aqui nesse vídeo apenas os easter eggs que fazem sentido para a teoria. Ou seja, aquele easter egg do Uncharted 4 que encontra um pinzente vagalume do The Last of Us. Aquela capa do Uncharted 3 que a gente encontra no The Last of Us. Esses easter eggs aí, por exemplo, eu não coloquei no vídeo porque não fazem sentido. Vocês podem perceber aí no vídeo que eu falei aí dos easter eggs que fazem sentido para a minha teoria que eu inventei aqui. Entendeu? Outra coisa também que eu gostaria de falar é que como a Naughty Dog ainda vai lançar The Last of Us 2... podemos dizer que os personagens de Uncharted ou estão mortos ou estão lutando para sobreviver no apocalipse zumbi de The Last of Us. Porque como se passam no mesmo universo, né? Então provavelmente os personagens de Uncharted ou estão mortos ou estão vivos lutando para sobreviver no apocalipse zumbi de The Last of Us. Eu espero que a gente possa encontrar algum easter egg, alguma referência, alguma teoria em The Last of Us 2 que explique o que aconteceu com os personagens de Uncharted. E por último, né, eu gostaria de falar que esse vídeo, embora seja teoria, ou seja, algo que pode e não pode ser verdade, na verdade, esse vídeo nem teoria deve ser, pois na verdade ele é verdade, né, de acordo com os próprios produtores. Tanto que em uma entrevista para a PlayStation, o diretor de The Last of Us, Neil Druckmann, ao ser perguntado sobre essa teoria de que Uncharted e The Last of Us estão interligados, ele respondeu que sim, Uncharted e The Last of Us se passam no mesmo universo e que ainda Uncharted 4 em específico é como se fosse um sonho, porque você joga Uncharted 4 sabendo que um dia o apocalipse zumbi iria acontecer, que assim é mostrado em The Last of Us. E é isso aí, galera. Lembrando que se você curtir, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Valeu!